Bom, algumas pessoas me perguntam: professor, morreu, tudo acaba? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Eu vou tentar explicar de uma forma bem elucidativa nessas palestras. A morte. O que é a morte? A sombra. Vamos ver. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas já fizeram a mesma pergunta que Jó, que está em Jó capítulo 14, versículo 14. O homem morrendo, porventura voltará a viver? Essa era a pergunta de Jó. O homem morrendo, porventura voltará a viver? O que vocês acham? A capacidade de responder a essa pergunta com um sonoro sim, entre aspas, sim, é o grande privilégio daqueles que têm um testemunho de Jesus Cristo e da sua ressurreição dos mortos. No entanto, muitas pessoas à nossa volta, que nós conhecemos, estão passando por esta vida, entre aspas, sem Deus no mundo. Você pode ler isso em Efésios capítulo 2, versículo 12. Perdidos em meio a tantos fatos e crenças a respeito da morte. Quantas pessoas que nós conhecemos assim? Por um lado, seus olhos constatam a dura realidade, entre aspas, dura realidade, de que a morte é universal e absoluta. Eles nunca viram ninguém voltar, apesar de inúmeros relatos, como a experiência quase morte. Mas ninguém voltou para contar como é o outro lado. Como eu disse, existem experiências frequentes, bastante frequentes, de quase morte. Algumas têm consistência notável entre elas, mas... E também ao fato de que as culturas humanas do mundo inteiro sempre tiveram conceito de algum tipo de vida após a morte. Outro fato recorrente que pede explicação. Mas a certeza de que nossa vida não termina com a morte vem de onde? Vem de Deus. Que desde o início Ele revelou em escrituras, como a Bíblia, a profetas. Vocês sabiam que Adão e Eva, o Senhor, nosso Pai Celestial, nosso Deus, nosso Altíssimo, Ele fez um plano chamado plano de salvação para todos os seus filhos espirituais, para toda a humanidade. E esse plano de salvação foi ensinado para Adão e Eva, e assim Adão e Eva ensinou para seus filhos, e assim foi ensinado de geração em geração para todas as pessoas. E desde o início Adão e Eva sabiam que a vida não é tudo, que ia ter um fim um dia, e que um dia eles iam ter que morrer, tá? Mas eles também sabiam que graças à expiação e ressurreição de Jesus Cristo, um dia eles iam morrer e iam o quê? Ressuscitar dos mortos. Certas teorias seculares postulam que a crença na vida após a morte é um subproduto independente de alguma necessidade psicológica universal. Mas, na realidade, a ideia tão difundida de vida após a morte constitui uma espécie de memória ancestral ou coletiva. Eu diria, se não uma memória pré-mortal do que foi revelado no início e em seguida passado de geração a geração. Foi repassado pela posteridade de Adão a todas as terras e continuou por meio de Noé, Abraão, chegou a Jesus Cristo, todos que foram se sucedendo. Assim, a ideia de uma vida além dessa é extremamente universal, porque sua origem coincide com a origem da própria raça humana. Vocês estão entendendo? Bom, o que acontece conosco logo depois que morremos? No momento da morte,
nosso espírito se separa do corpo, tem uma separação. E em seguida, esse espírito ingressa para o mundo espiritual, onde é um mundo, uma dimensão espiritual que só tem espíritos, não tem pessoas com corpo. E o corpo? Ele jaz na tumba. Fazendo o que, professor? Na época da ressurreição de Cristo, o corpo e o espírito que está no mundo espiritual vão se reunir para ressuscitar dos mortos. Qual a aparência de nosso espírito? É uma outra pergunta. A aparência de nosso corpo espiritual é semelhante à que apresentava na vida pré-mortal. Um corpo humano numa forma adulta perfeita. Sabiam? Após a morte, nosso espírito terá as mesmas atitudes, os mesmos apetites e os mesmos desejos que tinha no momento da nossa morte física na terra. Então, por exemplo, você tem vontade de fumar, você não venceu aqui. Como espírito nesse mundo espiritual, você vai sentir falta, vai ter aquela vontade de fumar. O que é um espírito? Um espírito é um tipo de matéria mais fina e refinada e pura do que qualquer outra coisa. Isso é o espírito. Como que é esse mundo espiritual, professor? Existem dois estados ou divisões principais entre os espíritos no mundo espiritual. 2 pontos. O paraíso e a prisão espiritual. São duas divisões. Paraíso e prisão espiritual. O que é o paraíso? O paraíso é para onde vai os justos, que é um estado, entre aspas, de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Fecha aspas. É onde os justos vão. O espírito das pessoas que ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo encontra-se na prisão espiritual. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18 a 20. Vocês podem pegar as suas Bíblias e percebê-la. Elas ainda podem escolher o bem e o mal, porque existe o livre-arbítrio. Elas podem ainda aceitar ou rejeitar qualquer palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Os espíritos que estão no paraíso podem pregar aos espíritos de prisão a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles cujo espírito e corpo são separados por muito tempo consideram essa separação um aprisionamento, entre aspas. As pessoas que estão muito tempo no mundo espiritual sem seu corpo, elas se sentem como se fosse um aprisionamento. Professor, o que é o céu? O céu, pelo que nós entendemos, é o lugar onde Deus habita e onde as pessoas justas podem vir a morar um dia. Nesse sentido, o céu é diferente do mundo espiritual. O que é o inferno? A palavra inferno pode referir-se a duas coisas. Primeiro, a morada temporária no mundo espiritual dos espíritos, daqueles que foram desobedientes na mortalidade. Fecha aspas. Ou, segundo, a morada permanente dos que não foram redimidos pela expiação de Jesus Cristo. Em um sentido geral, é a condição espiritual sofrida por aqueles que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. O que é a grande miséria que esses espíritos, esse lago de fogo e enxofre, eles vão sentir? A grande miséria dos espíritos que partiram dessa vida para esse mundo espiritual é saber que eles deixaram de receber a glória que outros espíritos desfrutam e que eles próprios poderiam ter desfrutados, sendo eles próprios seus acusadores. Nossa, isso é o inferno. Ok, vamos falar mais na segunda palestra sobre o mundo espiritual. Estão gostando?